Olá, tem um texto interessante que eu gostaria de abrir o programa hoje. Ele está lá em Mateus capítulo 15, a partir do verso 22, que diz assim: certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Aquela mulher era cananeia e ela estava ali. E Jesus disse: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Aí Jesus: mulher, você tem muita fé. Disse Jesus: que seja feito o que você quer. Por que essa mulher precisou se humilhar tanto? Por que aparentemente Jesus aqui não deu a mínima para o que ela estava pedindo? Pelo contrário, aparentemente ele foi rude. Ele disse que veio somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel e ela era uma estrangeira. Como entender esse texto? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como você sabe, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Basta você participar através dos mecanismos que eu falo já como que você faz para mandar a sua dúvida, o seu questionamento, e nós colocamos na mira. E quem está na mira para responder baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tá animado? Tudo bem, Tito, graças a Deus. Estamos aqui gratos a Deus, amigo telespectador, porque você está acompanhando o nosso programa. É muito bom sabermos que você confia na Novo Tempo, confia no Na Mira da Verdade, por isso esperamos mais uma vez que a Bíblia fale ao seu coração, que Deus dê a você as respostas que você precisa. E estamos aqui esperando, então, as suas perguntas. Muito bem, a gente se sente privilegiado de poder estar aí pertinho de você agora. Obrigado pela sua audiência. A gente sempre diz que para você não ter preconceitos, perguntar o que você quiser aqui e nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Por isso que eu sempre peço, se você é de alguma denominação religiosa, diga de qual igreja que você é e participe junto com a gente. É muito gostoso os nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas estarem aqui com a gente para juntos aprendermos mais da Bíblia. Então, mande a sua pergunta, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Eu queria hoje mandar um abraço muito especial. A Novo Tempo, ela é transmitida para vários lugares no mundo. Nós temos na Angola, na África, na Angola, São Tomé e Príncipe e outras cidades. E agora também estamos sendo transmitidos em Portugal, numa grande operadora de TV por assinatura, a Mel, o canal 186. E se você está assistindo a gente agora, nós estamos aqui para agradecer a sua audiência. Que Deus lhe abençoe, que o nosso programa aqui possa alcançar você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Um forte abraço e obrigado pela sua audiência também. Nós estamos transmitindo hoje, inclusive tem perguntas que chegaram aqui da África pra gente, já a gente vai colocar na mira, mas de onde quer que você está nos vendo e nos assistindo, seja abraçado. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente para nós estudarmos de fato a Palavra de Deus, não é? E olha, nós abrimos o programa com um texto da Bíblia que
chama a nossa atenção na atitude de Jesus ali? E a gente precisa entender, essa pergunta quem mandou pra gente foi a Cris De Luca. Ela diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro, sou católica de Valinhos. Eu gostaria de compreender melhor a mensagem de Mateus 15, de 21 ou de 22 a 28. Vocês poderiam me ajudar? Obrigado, minha irmã, pela sua participação, pela sua dúvida. E professor, eu li aqui de uma forma interessante de como está na Bíblia. E quando a gente lê o texto, a maneira como eu li aqui, realmente a gente vai sentindo aquela cena, vendo aquela cena, e aparentemente aquela mulher estrangeira, ela não foi no início bem atendida pelo mestre. E o mestre até disse que ele veio para os filhos de Israel. Como é que a gente entende esse texto na Bíblia? Logicamente que depois a gente vê o amor de Deus, o amor de Cristo, né, nos constrange porque ele faz assim, ele opera assim o milagre, mas a princípio, será que ele foi rude ali com aquela mulher, professor? Tito, esse é um texto bem interessante, uma pergunta bem interessante. Parece, né, a princípio, que Cristo não deu a mínima para a mulher, mas quando nós lemos o relato e fazemos uma análise contextual de algumas declarações de Cristo aqui, nós percebemos que, na verdade, Cristo não estava sendo deselegante, mas ele tinha um propósito de contrastar a fé de uma pagã com a falta de fé de muitos judeus, especialmente fariseus. E o que ele faz para mostrar esse contraste? Antes, esse texto me lembra Mateus 8,11, não é? Jesus diz lá o seguinte, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Então veja, Cristo aqui está mostrando exatamente isso, que no meio gentílico, no meio pagão, haviam pessoas com o coração muito mais aberto à fé em Jesus do que pessoas do próprio povo de Jesus. Então ele quer fazer esse contraste aqui em Mateus 15, 21 a 28. Mas vamos aqui olharmos alguns detalhes para isso ficar mais claro e fixo na nossa mente. Então ele tem esse diálogo com essa mulher. Esta mulher diz, essa mulher gentílica, não é? Que a filha estava passando por um problema de possessão demoníaca, né? E aí Jesus, a princípio, não responde. Por quê? Ele quer deixar que os discípulos percebam a insistência da mulher. E foi o que aconteceu. Os discípulos viram que Jesus aparentemente não ligou para ela. E aí eles falaram o seguinte, olha, mestre, manda ela embora. Porque ela não para, né, de clamar atrás de nós. E aí, quando Jesus conseguiu chamar a atenção dos discípulos, ele deu a resposta para a mulher, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui era verdade. Primariamente, a missão de Cristo, né, era se apresentar como Messias e preparar os judeus, porque isso serviria de base para a missão a nível mundial depois. Cristo não estava aqui excluindo os judeus, os gentios da salvação, mas mostrando que naquele momento ele tinha que primeiro trabalhar com o povo judeu, porque lá em João 4, né, 23 em diante, ele fala a salvação vem dos judeus, ou seja, Deus confiou aos judeus, tinha confiado aos judeus o ensinamento sobre o Messias e o plano de salvação. E aí você vai, por exemplo, para Mateus 10, versos 5 e 6, e ali Jesus ele dá uma orientação bem clara para os seus discípulos que ele comissiona, né? Ele diz assim, olha, vão apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então primeiro tem que arrumar a casa, né? Aí depois você vai, por exemplo, para Atos 1:8. Após a ressurreição de Cristo, pouco antes da ascensão, Jesus fala, né, que era para os discípulos todos permanecerem ali em Jerusalém, porque eles receberiam o poder que viria do alto quando descesse o Espírito Santo, para pregar em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Cristo estava simplesmente aqui, né, demonstrando uma realidade. Primeiro Deus arruma a casa, diríamos assim, prega, convence os seus de que realmente Jesus é o Messias, depois essas pessoas estão aptas para levar o evangelho para os pagãos. Tá? Então aqui ele está fazendo isso. Depois, quando ele fala, né, que foi enviado, né, primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel,
Aí ela pede mais uma vez, no verso 25, que ele a socorra. Aí ele dá uma resposta que aparentemente parece ofensiva, mas não é nesse contexto aqui. Por quê? O gentil, o pagão, era considerado imundo. E ele era chamado de cachorro mesmo. Quando Jesus usa o termo cachorrinho, ele ameniza aquela linguagem dura e preconceituosa que o judaísmo tinha na época para com os pagãos. Então Cristo ele ameniza aquilo, porque ele estava num território pagão. Então ele ameniza aquilo para mostrar que ele não está tratando da forma como os outros a tratam, né? E aí ele fala o seguinte, olha, não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, já que eu vim as ovelhas da casa de Israel, por que eu deveria atender você, né? E lançá-los aos cachorrinhos. Então ele diminui, ele usa uma palavra mais leve, que é uma palavra grega que se refere a um filhote realmente, não um cachorro no sentido ruim do termo, ok? E aí, aqui está a resposta que Cristo desejava realmente arrancar dela para contrastar exatamente a fé que ela tinha, uma pagã, com a falta de fé dos judeus. Aí ela fala assim, Senhor, tudo bem, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela está dizendo? Senhor, se o Senhor me der um pedacinho de um milagre, eu já sei que isso vai ser suficiente para curar minha filha. Ela está dizendo o seguinte, olha, Senhor, se o Senhor não quer fazer para mim o que o Senhor faz para o seu povo, me dá uma migalha, me dá um pedacinho deste pãozinho que para mim já é o suficiente. Aí Jesus arrancou dela assim uma declaração de fé extraordinária, ao ponto de ele dizer o seguinte, ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então é isso que Cristo está fazendo. Na verdade, Jesus está querendo dar uma lição para os judeus ali, então. Exatamente. Até mesmo para os discípulos, não é? Para todos, né? Chamavam os gentios de cachorros imundos. Né? Não acreditavam na salvação de outros povos. Então o que Cristo mostra aqui? Que a fé que esta mulher tinha era muito superior à de muitos judeus. Então por isso que é importante esta análise um pouquinho mais contextual, mesmo que breve, para percebermos Jesus era o pedagogo por excelência, era o professor por excelência. Ele sabia como ensinar cada pessoa de forma muito individual e ele sabia também como contrastar, né, aquele que o aceita como Salvador e que nem é do seu povo, com aquele que não aceita como Salvador e é do seu povo. Isso torna ainda mais indesculpável aquele judeu naquele contexto por renegar o Messias. Porque ao mesmo tempo em que eles veem Jesus dando a ela o milagre e isso se cumprindo, então eles renegam a Cristo tanto pela sua presença quanto não aceitam o milagre dele, então isso tornava-os ainda mais indesculpáveis. Ok, muito bem, o programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. 12 98151 0101. Ou então, através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade. Mande a sua pergunta e vamos aprender mais da Palavra de Deus através das nossas dúvidas, que com certeza, quando a gente começa a estudar a Palavra de Deus, a gente se depara, sim, com alguma dúvida, com alguma coisa que não conseguimos saber o que está de fato querendo dizer. Então manda pra gente e vamos esclarecer um pouco mais a Palavra de Deus. Olha só, essa aqui chegou pelo SMS, deixa eu ver, quem manda é o Francisco. Ele diz, sou cristão de São Paulo, congrego na Igreja Católica e não perco um programa, sou Anjo da Esperança. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado por você fazer parte desse grande exército que tem feito a Novo Tempo ir mais além para levar esperança para as pessoas. A pergunta dele é a seguinte, ele diz, a pergunta que faço é de 1 Coríntios 6, que declara que os beberrões não herdarão a vida eterna. Só que em Provérbios 31, cita para dar bebida forte e vinho às pessoas. Qual a diferença dos beberrões de 1 Coríntios para Provérbios 31? Olha aí, professor. Como é que você se sai dessa, meu irmão? A Bíblia está dizendo em um lado que pode beber, no outro lado não pode beber. Como é que é isso?
Muito boa pergunta. Esse texto de Provérbios se encontra em Provérbios capítulo 31, tá? Que é a dúvida do nosso irmão. E aqui, no versículo 6, é dito assim: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Então, muitos chegam à conclusão de que a Bíblia ensina que você deve afogar as suas mágoas, diríamos assim, na bebida. Mas será que isso é saudável? Ou será que a Bíblia realmente ensina isso? Não ensina isso. Se nós lermos Provérbios 31, a partir do verso 1, nós vamos ver que aqui em Provérbios 31, uma rainha-mãe está dando conselhos a um rei chamado Lemuel. Tá? E você vai perceber que na verdade é o contrário. Ela está dizendo para ele não beber. E aí eu vou te explicar o verso 6, por que está escrito daquela forma. Vamos avaliar aqui o contexto. Ó. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Está aqui dizendo para ele não ser um polígamo, não ficar aí com um monte de mulher como fez Salomão, não é? Verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Aí ela vai dar a razão. Por que uma pessoa nesta posição não deveria beber, né? Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Olha que interessante. Biblicamente, especialmente um governante tem que manter a sua mente saudável, livre do álcool, de qualquer entorpecente desta forma, para que ele possa exercer devidamente o seu governo e fazer justiça. E aí o verso 6, quando ela fala então, dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam a pobreza, Matthew Henry, um comentarista, ele diz que aqui é uma referência ao costume de dar bebidas alcoólicas com ervas narcóticas para amenizar o sofrimento daquele que foi declarado passível de pena de morte por meio do apedrejamento. Então, na verdade, ela está dizendo para ele não beber por causa da função de responsabilidade que ele tem. E diz assim, olha, se alguém tem que beber, que seja aquele que está condenado realmente à pena de morte, vai usar aquela bebida com erva narcótica para ele não sentir tanto os efeitos ali do apedrejamento. Mais uma vez, né, vemos que um texto precisa ser analisado no seu contexto para entendermos o que a Bíblia realmente ensina. E para finalizar, veja, muitos cristãos pensam que não tem problema algum beber de forma social, né? Leia Provérbios 23, 31. Eu não vou ler agora, mas ali diz que não é nem para olhar para o vinho. Por quê? Queridos, se não existe uma quantidade segura de álcool para eu dirigir um automóvel, como que vai ter uma quantidade segura de álcool para eu dirigir a minha vida no conflito cósmico contra Satanás? Então, pensa nisso, reflete nisso e não adere a essa ideia de que a Bíblia condena o embriagar-se e não beber socialmente. Isso não é verdade. Muito bem, muito bem. Eu queria aproveitar esse momento, nós estamos pertinho de entrar no intervalo, mas eu queria dizer para você que você pode se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus com a gente. Nós oferecemos aqui um guia de estudo já há muito tempo. É esse aqui, ó, a Revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse guia de estudo, você pode ligar agora, nesse momento, para a gente. 0 Operadora 12 2127 3121. Nós temos uma equipe pronta para receber a sua ligação e fazer um cadastro para que você possa receber gratuitamente essa revista. E se porventura você é um telespectador aqui do Namira já há um tempo, já pediu a sua revista Verdades para o Tempo do Fim, gostou, aprendeu muita coisa, nós temos outras revistas que você pode solicitar também. Olha essa aqui, por exemplo, que eu tenho nas minhas mãos, A Procura da Verdade. Um estudo bíblico muito interessante, com várias lições. Aqui você tem questionários para você responder, muito legal, vai ajudar muito no seu aprendizado. Essa aqui também, ó, Deus Me Ouve, é um outro guia de estudo que você pode pedir aqui. Nós temos uma infinidade de estudos bíblicos para você se aprofundar mais na Palavra de Deus. Nós oferecemos aqui o Verdades para o Tempo do Fim, que é o estudo bíblico, ou guia de estudo do programa Na Mira da Verdade. Mas se você já pediu esse,
Tem muito mais para você. Basta você ligar para a gente ou, se você quiser, você pode acessar agora também o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e ali você tem vários estudos, guias de estudos que você pode solicitar também, tá bom? Peça agora mesmo, você não vai pagar nada por isso. Você não vai pagar nem o envio. Tudo isso graças ao projeto Anjos da Esperança, que faz com que esses estudos bíblicos, esses guias de estudos, cheguem para as mais diversas pessoas que solicitam aqui na Novo Tempo. Peça agora mesmo. Nós temos que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta, mande as suas perguntas para a gente através do nosso SMS, o número é 12 981510101, ela chega aqui rapidinho, ou então pelas nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, e o nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, como por exemplo o Ederson mandou a pergunta dele pelo Instagram e ele diz o seguinte, olha só, professor: olá, pastores, a minha irmã está simpatizando com o espiritismo. Já li na Bíblia que Deus abomina isso. No livro da escritora Ellen White, O Grande Conflito, cita trechos da Bíblia. Poderia me falar mais a respeito disso? Olha aí, professor, a questão dessa forma de você mexer com o espiritismo, por que a Bíblia condena? Onde é que está escrito isso? E é proibido, professor? Olha, tio, tem vários textos bíblicos importantes, tá? Mas antes, só fazer aqui uma observação, quem sabe algum irmão kardecista, espírita, esteja nos acompanhando. Veja, o que eu vou apresentar aqui não é um ataque contra a sua pessoa, tá? Eu vou avaliar aqui uma doutrina, um ensinamento. Então eu quero que você pense o seguinte: Deus tem os seus filhos em todos os lugares, seus filhos sinceros, e Deus está, obviamente, por meio do Espírito Santo, que não é o Espiritismo como ensinava Allan Kardec, não é? Por meio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus está conduzindo esses filhos de Deus para o conhecimento da sua verdade. Então eu quero que você, que é um irmão espírita, não se sinta ofendido ou magoado pelo que eu vou dizer agora, porque esse não é o meu propósito, tá? Eu sou um grande pecador, quem sou eu para querer magoar você, ok? Então, vamos separar o espírita da doutrina espírita. São duas coisas distintas, tá bom? Bom, primeiramente vamos ver alguns textos, né? Brevemente, por que Deus não aprova o espiritismo, tá? E aí eu vou lhe dar a razão bíblica para isso. Tem vários textos, tá? Você pode ler Levítico 19:31, Levítico 20:27. Eu vou começar aqui com Deuteronômio, capítulo 18, até para eu poder explicar para você uma interpretação que Allan Kardec tem desse texto aqui. Deuteronômio 18, dos versos 9 a 14, há uma série de proibições de Deus para o seu povo. E entre as práticas que Deus proíbe, veja qual delas se encontra aqui. Deuteronômio 18, a partir do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Agora vamos ver o que Deus não quer que o seu povo faça. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, ou seja, sacrifícios infantis, não é sacrifícios humanos, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E agora o porquê, verso 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Esse texto claramente diz que a necromancia, a consulta a mortos, a mediunidade não devem ser práticas presentes entre o povo de Deus. Forte, não é?
mas é o que a Bíblia ensina. Ok? Vamos entender o porquê. Outro texto, 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Entre as coisas que o rei Manassés de Judá fez e que Deus abomina, olha o que ele fez aqui. Queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Ou seja, entre as coisas que provocam Deus a ira, tratar com médiuns é uma delas. Então não estou dizendo que um médium não seja um filho de Deus. Ele é. Ele ainda não conhece a verdade. Ele precisa sim ter uma filiação maior com Deus por meio do Evangelho, tudo bem. Mas não quer dizer que a pessoa seja mal intencionada. Então separe a pessoa da prática. Tá? E um outro texto, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Está em Isaías capítulo 8, 19 e 20. Aí com este eu finalizo e vou fazer a conclusão para você entender o porquê que Deus não aprova. Então você tem que apresentar isso para sua irmã. Tá? Isaías 8, 19 e 20 na Nova Versão Transformadora. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Olha que interessante, aqui há um contraste. Consultar médiuns é o contrário de consultar a Deus. Será que os vivos devem buscar orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Então o texto é claro. Consultar um médium equivale a não consultar a Deus. E aí você pergunta, mas por que, Leandro? Por algumas razões. Eu vou brevemente aqui falar para finalizar essa resposta. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que na morte a pessoa está inconsciente. O conceito bíblico de alma não é o conceito bíblico apresentado, por exemplo, pelo Espiritismo. Em Gênesis 2,7, a alma é o ser vivo. E quando a pessoa morre, Gênesis 3,19 diz que o corpo volta ao pó da terra. Eclesiastes 12,7 diz que o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. E Eclesiastes, versos 9, 5, 6 e 10 diz que neste momento o morto não sente mais nada, nem amor, nem ódio, nem inveja. Então a morte é um estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo, como diz João 6,40, por exemplo. Segundo ponto, existem só dois poderes antagônicos do universo. E aqui que está a conclusão. De acordo com Apocalipse 12, 7 a 11, entre outros textos, existe um conflito cósmico entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Conclua comigo. Se há só dois poderes antagônicos, e se Deus abomina o espiritismo, e se consultar médiuns é a mesma coisa que não consultar a Deus, qual dos poderes antagônicos se encontra por trás do espiritismo? Satanás. Não tem outra conclusão a se chegar à luz do texto bíblico. Ok? Então eu sei, Deus tem muitos filhos ainda no espiritismo, tem muitas coisas boas, há coisas muito boas ensinadas no espiritismo, ok? Mas você não deve se apegar a isso. Você tem que entender o que Deus pensa sobre o espiritismo e antes de tomar uma decisão como a sua irmã pretende, né? De ser espírita. Então avalie esses textos, tem muita coisa ainda, mas eu creio que a princípio já dá para você fazer uma avaliação em oração para que Deus guie você. Muito bem, professor, muito bem. O pessoal aqui acompanhando a gente pelo Facebook, obrigado por você estar mandando suas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Antônio Januário Belden, ele é da Angola. Obrigado, meu irmão, por você estar acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Ele diz o seguinte, sou de Angola e a minha pergunta é a seguinte, por que em 1 Reis 22, 20 a 23, Deus fez com que os profetas mentissem sobre o destino do rei Acabe? Uma vez que Deus é a fonte da verdade, por que ele fez isso?
Aí ele continua assim: foi Deus quem planejou o engano no céu com os anjos? Ora, então qual que é a conclusão aqui, professor? Se Deus permitiu o engano ali para o rei de Acabe, a mentira, será que Deus também não planejou esse engano no céu? Olha só o questionamento, professor. Como é que é isso? Veja, aqui é importante ler, né, o relato todo para podermos chegar à conclusão. Deus não usou do engano, né? Se nós lermos, por exemplo, o capítulo 22 de 1 Reis, a partir do verso 5, o que nós vamos perceber aqui? Que o problema é que o rei Acabe havia decidido acreditar só nos falsos profetas. Ele não queria acreditar em Deus. Tanto que ele chamou, quando há uma aliança entre Acabe e Josafá, eles precisavam de uma aliança. Aí eles queriam fazer uma guerra contra alguém, aqui nesse contexto. E aí o que acontece? Josafá queria que os profetas fossem consultados quanto a eles subirem ou não a peleja. Acabe, diz aqui no verso 6, ele chama cerca de 400 profetas falsos que dizem o seguinte: não pode ir, porque Deus vai abençoar essa empreitada, digamos assim. Só que aí Josafá diz assim: olha, será que não tem mais ninguém aqui para consultarmos? Aí o que acontece? Olha o que Acabe fala, olha como ele não era sincero. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda um, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías. Então veja bem, ele não estava interessado em saber realmente a vontade de Deus. Porque ele já sabia que o Micaías era um profeta verdadeiro e que Micaías não ia dizer nada que não fosse aquilo que Deus pediu para ele dizer. Então, quando o indivíduo se coloca numa posição dessas, o que acontece? Deus dá uma visão para Micaías e nesta visão Deus revela o seguinte: bom, já que ele quer ser enganado, eu vou deixar que ele seja enganado mesmo, e usando o termo, né, gauchesco, que se lasque também, já que ele quer isso. Então não é Deus usando de um engano, é Deus permitindo que o indivíduo seja enganado, já que é isso que ele quer. Porque ele sabia quem era verdadeiro e quem era falso profeta. Só que ele tinha um ego muito grande, o rei Acabe, né? E era mau. Então ele queria chamar aqueles profetas que iam falar de acordo com o que ele queria e não de acordo com aquilo que ele precisava. Isso é um detalhe para nós aqui, amigos. Quando nós vamos à Bíblia, ou quando nós consultamos a Deus em oração, nós queremos que Deus nos dê a resposta que Ele quer ou a resposta que nós queremos? A resposta que eu quero ou eu busco a resposta que eu preciso? Então, isso eu preciso avaliar. Então, não é um problema aqui em Deus. Deus simplesmente deu uma visão para Micaías para ensinar para ele o seguinte: olha, já que ele quer ser enganado pelos falsos profetas, eu vou deixar que um demônio engane ele e que ele tenha esses resultados. Ok, muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui, uma daquelas perguntinhas capciosas, meu amigo. Quero ver aí a resposta. Deixa eu só pegar aqui, é do Facebook, viu? Muita gente acompanhando a gente pelo Facebook, obrigado pela sua participação. Essa pergunta é do Valdemar e eu vou ler na íntegra como ele escreveu aqui. A pergunta dele é a seguinte: meus queridos e amados irmãos em Cristo, cuidado com os escritos falsos da senhora... Ó, o pessoal tá ligando aqui, ó. Isso aqui é para mandar SMS, ó. Pode mandar SMS aqui pra gente, tá bom? Cuidado com os escritos dessa senhora Ellen, com seus mais apostáticos 2000 sonhos, influenciada pela desapontada e vergonhosa escatologia de Guilherme Miller, no ano de 1844. Ao mencionar que o Papa é a besta de Apocalipse 13, só que nesse mesmo capítulo... 13, verso 10, e no penúltimo capítulo desse mesmo, diz que é preciso ter muita sabedoria e inteligência para calcular os 666. Quem fizer isso com inteligência e honestidade, verás que vai dar certinho o nome de Ellen Gold White.
Tem coragem de colocar aí, Tito? Ela está na mira, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Ou vai dar uma do seu xaralá e destruir Jerusalém nos anos 70? Olha aí. Amém. Que Deus lhe abençoe a todos grandemente. Já várias vezes te mando várias perguntas e ninguém responde. A sua pergunta vai ser respondida hoje, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Sou católico e consultor bíblico. Professor Leandro Quadros, e aí, como é que você sai dessa aqui, ó? Ele está dizendo que a senhora White aí é uma apóstata, porque está acusando aí o Papa de ser a besta de Apocalipse 13, e só que quando a gente calcula o número 666, dá exatamente Ellen Gold White. Como é que você explica isso? Veja, primeiramente, meu irmão, eu duvido que você tenha lido algum livro de Ellen White, né? É quando você diz assim que os 2.000 sonhos e visões que ela teve, né, são apostáticos, digamos assim, como você usou esse termo, né? Isso revela, meu irmão, que você não leu. Então, eu recomendo o seguinte, leia pelo menos um livro, todo de Ellen White, e aí compare com a Bíblia e depois reflita da seguinte forma, este livro me aproximou ou me afastou da Bíblia? Este livro melhorou ou piorou minha comunhão com Deus? Então, essas perguntas você tem que fazer depois de ler. Nós não podemos entrar numa discussão mais profunda sobre o assunto se você não ler alguma coisa dela. Segundo ponto, Ellen White nunca ensinou que o Papa é a besta do Apocalipse. Ela ensinou sim que o sistema papal se constitui numa das bestas do Apocalipse. Tá? Então, não é uma pessoa isolada. Eu não tenho dúvida de que muitos papas que viveram de acordo com a luz que tiveram, a graça de Jesus colocará eles no céu. Então não faz parte da interpretação de Ellen White, nem Adventista do Sétimo Dia, dizer que o Papa específico é a besta do Apocalipse. Não existe, é o sistema papal. E nós chegamos a esta conclusão, eu não vou entrar aqui em detalhes agora, não é simplesmente pela influência de Guilherme Miller, isso aqui você tem que também ter em mente. A presença do papado nas profecias, isso é ensinado muito antes, desde muito antes. Tá? Isso já foi ensinado por Lutero, Calvino, outros reformadores. A interpretação que nós temos do Apocalipse, que é o método historicista que nós usamos para interpretar, nós herdamos dos protestantes de fala inglesa, que eram praticamente unânimes em relação a esses assuntos até o século XIX. Então, precisa fazer essa correção histórica aí. Um outro detalhe, eu quero só lhe mostrar aqui uma citação para você ver que apesar de Ellen White, assim como o protestantismo histórico, clássico, né, considerar a presença do papado nas profecias, Ellen White sabia distinguir muito bem, separar o sistema papal dos honestos e sinceros e devotos irmãos católicos. Então isso é importante. Tá? Eu lembro de uma citação dela aqui no Grande Conflito, página 449. Isso, 449. Olha o que ela disse. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade e propósito de tais pessoas e sua integridade. Olha que interessante. Ellen White fala que entre os verdadeiros cristãos estão também nossos irmãos católicos apostólicos romanos. Então Ellen White separa. Quando ela fala do sistema papal, que por meio, sim, das suas doutrinas antibíblicas e da sua autoridade, quis suplantar a autoridade bíblica, ela fala mal do sistema papal e dos erros papais. Ela não está falando mal do irmão católico apostólico romano, que é sincero e que vive de acordo com a luz que ele recebeu. E para finalizar, para estudar Apocalipse 13, 18, por exemplo, né, e calcular o número da besta, não devemos fazer uso da gematria. Né? Gematria é o método em que busca-se números equivalentes a letras na Bíblia.
Não, esse método não é correto, tá? Na verdade, vários buscaram no nome Nero, o 666, até numa suposta tiara papal Vicarius Filideis, também não é correto, né? João Paulo II, Ellen White. Então, no nome de vários de nós pode se encontrar o 666. Eu posso ser uma besta também, né? Qualquer um que está assistindo. Então, nós não podemos usar desse método, tá? Apocalipse 3,18, quando fala o número da besta, está falando, temos que lembrar ali do número 666, do contraste com o número 7, né, que é o número da perfeição. Então, o 666 é o engano humano na sua força máxima em querer se rebelar contra a perfeição da doutrina de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus, da lei de Deus e por aí vai, ok? Para finalizar, Ellen White não dá o 666. Aqueles que fazem esse cálculo, calculam o W como tendo um significado de 50, mas isso não existe. Isso aí é pura imaginação. Ok, professor, nós vamos para um intervalo rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Agora eu queria agradecer algumas pessoas que vieram aqui ver se o programa é assim mesmo de verdade, se o professor responde as perguntas sem a gente combinar nada. Eu queria um abraço muito especial. Nós temos aqui 3 amigos de Portugal. Eu abri o programa mandando um abraço para Portugal, que agora, a partir de agora, já alguns dias atrás, nós estamos sendo transmitidos também lá em Portugal, na operadora de TV por assinatura Mel, no canal 186. E eles vieram aqui. Um abraço, obrigado pela presença de vocês, pastor Pedro, pastor Júlio, o Bruno e a Fabiane também está aqui. Obrigado, viu, minha irmã, por vir aqui conhecer a gente. É muito bom receber os nossos amigos aqui. Se um dia você quiser vir conhecer a Novo Tempo, quem sabe você tem a chance de assistir o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês em virem aqui hoje. Professor Leandro Quadros, tem uma perguntinha que chegou aqui no nosso Instagram, que agora ela vai estar na mira. Quem mandou foi o Daniel. A pergunta do Daniel é a seguinte: sobre a santificação. O ladrão que foi crucificado com o Senhor Jesus não deu tempo de se santificar-se. Porém, em outra passagem, lá em Levítico 20, versículo 7, Deus pede que seus filhos santifiquem-se. Como que a gente explica isso? Para você, então, professor, para a gente ser salvo, nós precisamos passar pelo processo da santificação? Agora, aqui está um detalhe. E o ladrão ali que Jesus disse que ele estaria no céu? Ele não teve esse processo, como é que fica? Nós é que pensamos que ele não passou por esse processo. Mas como assim? O processo não é por um tempo? Aí que está o detalhe, Tito. A santificação é como uma escada de vários degraus, né? Algumas pessoas, quando Cristo voltar ou quando morrerem, elas terão subido um degrau, outras 2, outras 3 degraus, outras 100. O que acontece, nós não podemos pensar que a santificação ocorre no mesmo nível para todos. Realmente, Hebreus 12, 14 fala, né, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas a Bíblia não diz que todos devem atingir o mesmo nível de santificação. Isso é até impossível. O que vai acontecer? O importante é eu aceitar a Cristo como Salvador, ser justificado, ser declarado justo, aí eu passo pela santificação. Só que eu vou subir alguns degraus, uma outra pessoa subiu outras, né? E no fim das contas é a graça de Cristo que vai pegar e me colocar lá no topo da escada. Então eu não sou salvo. E temos que lembrar de uma outra coisa, Romanos 16, 26, diz que a santificação também é pela fé, que nós pensamos que às vezes a santificação é pelas obras. Não, as obras são sim o resultado da atuação interna do Espírito, tanto que Hebreus 8:10 diz que ele escreve a lei no nosso coração e na nossa mente. Mas também envolve um processo de fé. Okay? Então o criminoso na cruz, ele subiu algum degrau na santificação. Cristo jamais poderia prometer o paraíso para ele, ali em Lucas 23, 42, 43, se Jesus não tivesse certeza de que ele foi justificado e que começou
a passar pelo processo. Então nós não podemos pensar que todas as pessoas vão passar pelo mesmo nível, né? São coisas bem diferentes. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo uma pergunta que chegou aqui para o SMS. Deixa eu ver como é que eu vou formular ela aqui. Vamos ver se a gente consegue ler na íntegra. Quem que mandou essa pergunta? Não tem o nome aqui, mas a pergunta é a seguinte. Como vocês explicam Romanos 14:14? A lei de Cristo Jesus, qual é? Gálatas 6:2. A lei de Cristo Jesus hoje é a fé? Sou cristão evangélico da Assembleia de Deus. A lei hoje é a lei do amor. Não seremos salvos pela lei, e sim pela graça e a fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. Professor, o que o nosso irmão aparentemente está querendo dizer aqui é que hoje, na nova aliança, não é mais a lei, e sim a fé, e sim a graça. A Bíblia, quando fala da nova aliança, ela diz que a velha aliança já não existe? Nós devemos hoje viver apenas a nova aliança? Quero me concentrar nessa questão, que é bem ampla, né? Mas nessa questão que o nosso irmão falou, que a lei de Cristo é a lei do amor. Realmente, a lei de Cristo é a lei do amor, mas tem que pensar numa coisa. A lei de Deus, também no Antigo Testamento, é a lei do amor. Se você me disser que a lei de Cristo é do amor e a lei de Yahweh no Antigo Testamento não é, você está criando um problema teológico absurdo. Você está colocando Cristo em antagonismo com Deus o Pai. Isso seria uma contradição da própria revelação que Cristo fez de Deus. Se você ler João 14, 8 e 9, né? Jesus disse que quem vê a Ele, vê o Pai. Então não existe diferença na essência e muito menos nos ensinamentos entre os ensinamentos de Cristo e do Pai. Então você percebe que é a coisa mais profunda, mais complexa. Outro detalhe, queridos, Cristo não veio inaugurar um novo plano de salvação. Sempre existiu só um. O que diz Apocalipse 13:8? Que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde quando? Antes da fundação do mundo. Hebreus 9:14 diz que desde a eternidade as três pessoas da Trindade elaboraram um plano de salvar o ser humano. Não existem dois planos de salvação para eu dizer no Antigo Testamento salvação é pela lei e no Novo Testamento salvação é pela graça. Eu te digo, isso é um absurdo. Sempre existiu um plano de salvação. O fato de alguns compreenderem que a salvação era pelas obras, alguns judaizantes, nos dias de Paulo, por exemplo, em Gálatas, ali no livro de Gálatas, não significa que era assim. Eles compreenderam errado, mas a doutrina, a salvação sempre foi pela fé, num substituto. Avalie todo o ritual do santuário para você ver. Ali tem o Cordeiro, que simboliza Cristo, né? O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, como diz João 29. Tem a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, que também representa Cristo. E aqui, para finalizar essa abordagem, porque ela é muito ampla, né? Dá para fazer vários programas temáticos sobre isso, mas só para te ajudar, veja. Se o sangue de um substituto é o que garantia o perdão das pessoas que viviam no Antigo Testamento, e se esse sangue desse substituto aponta para o sangue de Cristo, que limpa a vida de pecado daqueles que vivem sob o Novo Testamento, eu lhe pergunto, se o sangue é a base de ambos os testamentos, por que Deus iria querer um estilo de vida moral diferente para as pessoas que vivem no Novo Testamento? Não tem lógica. Se a salvação tem como base o sangue de uma vítima, seja no Antigo ou no Novo Testamento, o estilo de vida é o mesmo, o estilo de vida moral é o mesmo para quem vivia no Antigo e no Novo Testamento. Tanto que Hebreus 8:10 diz que Deus escreve, imprime a sua lei no coração das pessoas.
Então, meu irmão, não tem essa interpretação. Essa interpretação, chamada antinomismo, né? Nomos, do grego quer dizer lei, antinomismo é ir contra a lei. Esta interpretação, mais, diríamos, neopentecostal, também pentecostal, mas mais neopentecostal, ela não condiz com a interpretação do cristianismo histórico, do protestantismo histórico. Tá? Por mais que não tenha ensinado a observância do sábado, se você ler, por exemplo, Calvino, Calvino nunca vai ensinar a abolição da lei. Então, cuidado com essa interpretação. Ela não vai ajudar você a ter uma compreensão correta, tanto da justificação pela fé, quanto da santificação. Muito bem, professor, muito bem. A Fabiana, que até está aqui na plateia com a gente, ela fez uma pergunta e eu vou colocar aqui na mira. A pergunta da Fabiana é a seguinte, ela é lá de Minas Gerais, na cidade de Manhuaçu. Gostaria de saber o que irá acontecer quando Jesus voltar com os fetos que as mães, por algum motivo, perderam. E ela diz mais, aqueles fetos que talvez não foram completamente formados, professor, não os abortos ou nenéns que nasceram, mas existe alguma coisa na Bíblia falando sobre o feto, por exemplo? Olha, a notícia que eu tenho é que a única resposta que nós temos para isso é Deuteronômio 29:29, que diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Não há revelação sobre isso? Não há revelação sobre isso. O que nós sabemos e que nós podemos fazer algumas deduções, com base em Mateus capítulo 19, versos 13 a 15, né? Quando Cristo diz assim, deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, o que nós podemos perfeitamente concluir é que Deus tem planos e sonhos eternos sim para as criancinhas. Agora, dar uma resposta específica a esses casos particulares, não temos como nos atrevermos a fazer isso. Não faz parte da revelação. Agora, não porque não tenha resposta. Não faz parte da revelação porque nós não temos capacidade ainda mental e intelectual de entendê-la. Então, na eternidade, Deus vai nos dar as explicações. Quando a nossa mente estiver glorificada, transformada, aí nós vamos poder entender várias questões, vários mistérios. Então, não que Deus não queira nos revelar, é que nós, no momento, não estamos aptos para esta revelação. Ok, o nosso tempo está acabando aqui. Eu acho que, não sei se você consegue responder essa em 1 minuto, professor. Vamos tentar. A pergunta é a seguinte, o jeito que morremos é predestinado por Deus? A maneira que eu morro, se eu sofrer um acidente, isso foi predestinado por Deus? Essa é uma questão interessante. Eu ia indicar aqui um livro para quem quiser estudar sobre o Apocalipse, e por causa do tempo não vai dar para continuar, mas eu vou rapidamente, Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse, C. Mervyn Maxwell, tá? Casa Publicadora Brasileira, vai aparecer no GC para você, e um outro livro que foi lançado recentemente, um comentário sobre o Apocalipse, de Ranko Stefanovic, tá? É um material muito interessante para você usar o método historicista e entender o livro do Apocalipse, tá bom? Mas veja, nós não cremos na dupla predestinação, tá? Se você ler, por exemplo, Romanos 8:29, olha que interessante, ali fala que Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Então veja, a predestinação não é de quem vai ser salvo, quem vai se perder, é do tipo de caráter que o salvo terá. Se Deus predestinasse até quem vai morrer, então dessa forma, então Deus predestinou que alguém morra de AIDS, que alguém morra de um tiro e tudo mais. Nós sabemos que o homicida, de acordo com João 8:44, é o diabo, não é Deus. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos o programa e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito. Obrigado a você, telespectador, por ter nos acompanhado. A você que está nos acompanhando recentemente de Portugal, que Deus te abençoe. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Obrigado a sua participação, por você mandar as suas perguntas aqui para o programa Na Mira da Verdade. Nós temos a oportunidade de mais um pouco estudar a Palavra de Deus. E olha, se você ainda quer se aprofundar mais, peça um guia de estudo aqui da Novo Tempo e você vai aprender mais e mais a cada dia. E lembrando sempre que aqui as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.